7h23. Vamos aqui continuar. Nós estávamos num bate-bola aqui, eu tô vendo cara, aqui o pessoal. A gente tá vamos lá, falando, vamos lá, cara, você muito agora. Interessante. Ele apontou uma coisa muito bacana aqui, que é além do dirigismo contratual, essa mania de usar a lei como instrumento de justiça social, isso não deve ser feito, isso inclusive é inconstitucional. Existe um juiz de São Paulo aqui, vou até falar o nome dele, eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome é o Sotomayor. Ele tem um livro, olha só, ele tem uma tese de como usar a justiça trabalhista para se fazer distribuição de renda. Então, é um juiz que fez uma tese formal dizendo como você usa as leis para tirar o dinheiro do mais rico e dar para o mais pobre, de acordo, é lógico, com o que o juiz achar que está justo ali. Então é o seguinte, o cara quer brincar de Robin Hood com a justiça trabalhista brasileira, né? Isso é inconstitucional, cara, isso não pode. E nós vivemos num país que, por causa desse monte de sindicato que a gente tem, e esse monte de dirigentes, de governantes de esquerda, apoiam esse tipo de coisa, e aí você tem esse tipo de abuso no judiciário. O Arthur, Montesquieu, que é um teórico do direito, ele já falava o seguinte, que o legislativo tem a sua função, o judiciário tem a sua função, o executivo tem a sua função. Então cabe ao juiz fazer o quê? O juiz não cabe ele legislar, ele cabe aplicar a lei ao caso concreto. Quando o juiz legisla, além de praticar uma inconstitucionalidade, ele está também praticando um atentado contra a separação dos poderes. Então, caros juízes, se os senhores quiserem aplicar a sua ideologia, por que os senhores não disputam uma eleição, ganham a eleição, depois apresentam um projeto de lei e passe esse projeto de lei pelo processo legislativo até ser aprovado, que é um trabalho imenso. Não é com uma canetada que se pode legislar. Infelizmente, isso está gerando insegurança jurídica no Brasil, e essa insegurança jurídica tira empregos. É verdade. A gente tem vários exemplos do próprio Supremo legislando, até às vezes por causas que um concorda, o outro não, mas enfim, a questão é, o papel do Supremo não é criar lei, né? O papel do Supremo é aplicar a lei que já foi. É assim, ó, se fosse um jogo de futebol, o Supremo é o juiz, ele não cria regra. Ele simplesmente apita o jogo. Ele não tem que criar aqui. Não, ele simplesmente apita o jogo. É assim que funciona. Mas hoje eles estão criando pênalti, né? Estão criando tudo. Daqui a pouco eles vão até censurar a torcida. Depois fica à vontade aqui, viu? Falar quem está te processando aí, porque se processo, tô fazendo notório. Tem gente que coleciona, sei lá. Tem grana, coleciona carro, tem gente que coleciona figurinha. Eu coleciono processo de gente de esquerda, brother. É impressionante. Eu tô com um monte de processo aqui. Pra você ter uma ideia, se somar as minhas ações, dá mais de R$500 milhões. Nossa, mãe. Pelo amor de Deus. Você sabe que ser processado pela esquerda brasileira é um atestado de boa conduta. Pois né? Se eu não tivesse incomodando ninguém, eu ia ficar triste. Mas o problema é que esse incômodo às vezes está saindo um pouco caro, né, cara? Vocês tocaram numa história, Arthur, vocês aqui tocaram numa história que eu achei interessante, que, olha, eu fiz algumas perguntas no papel sim, viu? Estou mostrando aqui, o pessoal do live tá vendo? Ó, escrevi mesmo, tá? Então vou fazer uma pergunta que encaixou, viu, Arthur? Encaixou. Legal, a pergunta aqui. É o seguinte, ó. Os três poderes do Brasil, né? Então nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Que maravilha, né? O executivo administra, presta serviços e executa políticas públicas. Vai saber o que isso quer dizer. Vocês são advogados, tem que explicar isso depois. O legislativo elabora leis, né? E fiscaliza também. E fiscaliza. E o judiciário coloca as leis em prática, solucionando conflitos. Mas você esqueceu que tem alguns membros do MP que eles falam que eles são os quatro poderes. Quarto poder. Aí a minha pergunta é o seguinte: é possível criar uma condição no Brasil onde haveria eleições diretas para cada um dos três poderes? Ou não? Porque se são três poderes, um pode não estar ligado ao outro. Isso aí a gente vai voltar até Montesquieu. Eu estou jogando aqui. Sim, a gente vai voltar até Montesquieu. Né? Estou jogando pode aqui na dizer linha. para nós. O negócio é o seguinte, para você, hoje no presidencialismo, o cargo máximo do presidencialismo, que é o chefe do Poder Executivo, hoje ele é eleito por eleições diretas. Você vai lá e vota naquele presidente para executar a administração federal, né? No parlamentarismo, por exemplo, você vota nos representantes da população, que são os deputados, e esses elegem o cargo máximo do executivo. Eu, pessoalmente, acredito que é um sistema melhor. Porém, nos cargos do judiciário, você tem que passar por uma tecnicidade. Você não pode simplesmente eleger os seus representantes para julgar o que é lei e o que não é. Neste caso, é a mesma coisa que você pegasse as torcidas,
fazendo uma analogia a um jogo de futebol, e as torcidas escolhessem um juiz. Então não pode ser assim. O juiz ele tem que ser um cara técnico. Ele tem que não, ele tem até no Ministério da Justiça aquela estátua que é o símbolo de toda justiça, segurando uma balança com os olhos vendados. A justiça ela tem que ser cega às vontades do povo. Ela tem que seguir a lei. Então a lei, ela vem de onde? Vem dos representantes do povo que já fizeram, entre aspas, a regra do jogo. O juiz é só para apitar, é só para dizer se aquilo feriu ou não uma regra pré-estabelecida. Por isso que nunca se deve eleger ninguém para o Poder Judiciário. Mas aí é que tá, aí no caso do Judiciário vai ficar de rabo preso com os outros dois poderes ou não? Porque a tese que nós defendemos aqui também, por exemplo, presidencialismo é o cargo máximo, como prefeito, como governador, mas nós sempre falamos assim, por que você já não fala quem vai ser seu secretário? Quem vão ser seu ministro? Isso eles não falam. Então, é diferente, em vez de você... E nos Estados Unidos, o Saulo, ele quis dar esse exemplo, que lá o magistrado é eleito em alguns estados, porque a Constituição é diferente. Cada estado tem uma Constituição. Mas assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte, eles são nomeados aqui, assim como no Brasil. E no caso dos secretários, são coisas diferentes, são esferas diferentes. Os secretários ainda estão dentro da esfera administrativa do Executivo. Então eles não julgam leis. Um secretário nunca vai julgar uma lei, né? Ele é simplesmente um braço, um cargo de confiança do chefe do executivo. Nesse caso, eu pessoalmente acredito que você deveria cortar o máximo possível de cargos comissionados e ter algum tipo de tecnicidade, sim, nos cargos comissionados. Não sou a favor da extinção total de cargos comissionados, porque você precisa, às vezes, de alguém da sua confiança ali para te ajudar a administrar, não tem problema. Só que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto eleitores, procurar pesquisar as pessoas que estão realmente fazendo esse tipo de ação. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Um cara que eu sempre gosto de dar de exemplo, um cara que eu admiro cada dia mais, eu vejo as ações do cara e falo, esse cara, ele é demais. É o Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre. Pra você ter uma ideia, quando o prefeito de Porto Alegre ele assumiu a prefeitura, tinha mais cargo comissionado do que vereador na cidade. Então, a cidade gastava mais com cargo comissionado do que com os vereadores, que são os representantes diretos da população. E o que o Nelson Marquesan fez, que é um ato de muita coragem? Ele cortou mais da metade das secretarias. Ele chegou lá e cortou. Que muitos prefeitos usam isso como moeda de troca para aprovar medidas, né, com os vereadores do Centrão, etc. Ele chegou e já cortou. Então, assim, é uma atitude corajosa, uma atitude que outros governantes deveriam tomar como exemplo. Fiquei sabendo, inclusive, que aqui no ABC isso aconteceu também. Houve cortes de secretarias, né? É uma coisa que deveria servir de exemplo para outros lugares do Brasil. Você sabe onde eu quero chegar? Sim, o prefeito cortou aqui uma parte considerável dos cargos comissionados. Agora, Saulo, eu queria só fazer uma observação, que eu concordo com o Arthur com relação à questão da não possibilidade de eleição do judiciário. Porque é o seguinte, a gente está num processo democrático evolutivo. E a gente ainda está num estágio de evolução. Quando a gente olha para o padrão de eleição, por exemplo, dos vereadores, a gente às vezes olha que o vereador nem sempre é o melhor. Então a gente entende que a nossa sociedade está aprendendo a conviver com a democracia. Se a gente nesse processo de aprendizado começasse a eleger os juízes, aí a coisa ia ficar feia. Então é bom que seja como está, mas a gente também não pode dar cheque em branco para o juiz. O juiz não pode ter ideologia e nem pode julgar com base na convicção política dele. Tem que julgar com base na lei. O judiciário tem que julgar a lei, tem que aplicar a lei ao caso concreto. Olha, eu toco nesse assunto da questão de ter eleições para os três poderes e volto a falar, sou a favor, pode até ser uma coisa estranha o que eu estou falando, que tem que ter eleição também para juízes, por quê? De repente eu posso muito bem me candidatar ao cargo, né, pode me candidatar ao cargo, tendo as competências exigidas. Olha, para você se candidatar ao cargo de presidente do judiciário, se é que se pode usar o termo, você tem que ter essas formações. Então, essa é uma opinião minha. Porque você sabe o que acontece, Arthur, não querendo te interromper? Sim, claro. É o seguinte, eu fico muito pé da vida quando eu vejo três poderes e um poder sendo influenciado pelo outro.
É isso que me deixa. É que assim, são coisas, sabe, são coisas pegando diferentes. fogo, eu cara. vou te explicar uma coisa. Nossa, mãe. Quando eu comecei... Eu pego fogo com isso, entendeu? Quando eu comecei... Tá na cara que é maracutá, entendeu? Sim, Pra mim, sim. posso Mas estar eu vou te errado, explicar pelo uma amor de coisa. Deus, Quando eu hein? comecei Com todo no- respeito, tá? Quando eu comecei a ver vídeo na internet, essas coisas, eu via muitos vídeos do Enéas, e tem um vídeo do Enéas que eu gosto muito, é ele no Roda Viva falando o seguinte, pô, pra pilotar um avião você precisa de um curso, pra pilotar um helicóptero... Isso, Por que pra isso. ser presidente do país você não precisa? E aí é o seguinte, a gente cai num outro problema, que é o seguinte problema. Se a população, a democracia é o seguinte, as pessoas escolhem o seu representante. Se a população quer escolher uma pessoa despreparada para um cargo, quem são a aristocracia, vamos dizer assim, que pode julgar que a população não sabe escolher? Então você cai, por incrível que pareça, numa contradição, porque você cai até num sistema que pode até ser chamado de uma ditadura da tecnicidade. Então, peraí, eu quero ser presidente do Brasil. Então, para ser presidente do Brasil, eu tenho que ter o curso X. Então, se eu não tenho o curso X, eu não posso representar a minha população. Eles me elegem democraticamente, eu não posso assumir aquele cargo. Então, eu acho que a gente, infelizmente, tem que ir para o caminho mais difícil, que é educar toda a população, para que a Entendi. população saiba escolher melhor, Entendi. mas não passar uma régua e falar assim, ó, daqui só passa quem uma determinada aristocracia decidir que está Eu preparada. posso ter formação em administração de empresas, mas eu posso ser um grande Pois canalha. é, ó, antes de começar Entendi. o programa, Entendi. a gente estava ouvindo agora mesmo, na Voz do Brasil aqui, o Ciro Gomes falar, né? Sim. O Ciro Gomes, se você pegar o currículo do cara, o cara estudou até em Harvard. Só que até hoje eu não sei o que ele aprendeu lá, porque ele só fala besteira, né? É um cara que fala bonito, é um Entendi. cara que convence Entendi. as pessoas, é um cara que tem apelo popular, é um cara perigoso, inclusive eleitoralmente falando, só que é um cara que as ideias dele já foram aplicadas em vários lugares do mundo e nunca deram certo. Você sabe, você falou uma coisa, no passado, eu te juro, eu admirava muito o Ciro Gomes e ainda admiro. Mais de uns anos pra cá, veja, com todo o respeito, tá, gente? A gente não tá aqui pra falar mal de ninguém. Eu tenho 55 anos de idade, não estão aqui pra ficar, sabe, com mimimi, não. Mas ele tá. Você falou uma coisa assim, eu vejo alguns vídeos que tá na internet, eu tô ficando com um certo receio, um certo medo, porque ele fala umas coisas que. Eu não sei se os vídeos são editados, eu gosto dele, mas ele fala umas coisas que me assusta. Entendeu? Ele e outros políticos que estão por aí. Eu Isso, vejo entendeu? ele Oi. muita coisa do que ele fala tem certa